Olá, pessoal. Quero tratar hoje de um assunto muito importante sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Arcanjo Miguel? Ele é o Criador ou uma criatura? E quanto a adorá-lo, isso seria correto ou não passa de pura idolatria? Primeiramente, é importante esclarecer que as testemunhas de Jeová, por exemplo, ensinam que Jesus é o Arcanjo Miguel, ou seja, uma criatura angelical, que embora seja, assim, muito poderosa e tenha recebido muita honra, não deve ser, de forma alguma, adorado, nem tratado como Deus. No entanto, essa interpretação dos testemunhos de Jeová sobre Jesus ser o primeiro ser criado, o Arcanjo Miguel, é uma interpretação falaciosa, enganosa. Ela não se alinha com o ensino do Novo Testamento. A Bíblia, de fato, nos revela claramente que Jesus é, sim, o Criador, e não uma criatura. O Evangelho de João começa dessa forma. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, absolutamente todas elas, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E continua, mais abaixo, ainda no capítulo 1, dizendo assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Além disso, o autor de Hebreus, também no capítulo 1, versículo 5, a gente lê o seguinte: a nenhum dos anjos, a nenhum anjo de espécie alguma, Deus jamais disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso foi dito apenas a Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Não encontramos em nenhuma parte da Bíblia adoração aos anjos. Ou seja, os anjos não devem ser adorados, apenas Deus. E quando, por um equívoco, por um erro, por uma ignorância, um anjo é adorado, como foi que aconteceu ali quando João, impactado por uma grande revelação, a revelação do Apocalipse, começa a adorar um anjo, este mesmo anjo o repreende imediatamente. Ele diz o seguinte: não faça isso, sou servo como você, assim como os seus irmãos, os profetas, e como aqueles que guardam as palavras deste testemunho, deste livro. E o anjo é enfático ao repreender a João, dizendo: adore somente a Deus. A adoração pertence unicamente a Deus. Isso é o que a gente encontra na Bíblia, já nos 10 mandamentos, né? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E isso está reforçado ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. No entanto, Jesus é consistentemente, sistematicamente adorado no Novo Testamento. Isso é um claro reconhecimento de que ele é verdadeiramente Deus. A Bíblia ensina que há apenas um único Deus verdadeiro, que não podemos ter outros deuses diante deste, que é o único e verdadeiro Deus. E a adoração a Jesus acaba então revelando um grande mistério, o mistério da Trindade, que Deus é um só, mas nele coexistem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Jesus não é uma criatura, ele de fato é o Criador. Ele possui todos os atributos divinos, como eternidade, onipotência, onisciência, e, sendo assim, ele é digno de ser adorado como único e verdadeiro Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Emanuel. Eu quero agora
mencionar alguns versículos bíblicos onde Jesus é francamente adorado. Ele é adorado por seus seguidores, por diversas pessoas, ele é adorado na terra, ele é adorado no céu. Vamos começar. Por ocasião do nascimento de Jesus, vieram ali os magos do Oriente. Ali em Mateus 2:11, a gente lê que esses magos do Oriente adoraram a Jesus. O texto ali diz o seguinte: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros ali, e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Os discípulos de Jesus, após ele acalmar aquela tempestade, aquele tremendo milagre, eles também adoraram ao Senhor. Em Mateus capítulo 14, versículo 33, lemos o seguinte: então os que estavam ali no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O homem cego que foi milagrosamente curado por Jesus, após ser curado, está registrado isso lá em João capítulo 9, versículo 38, ele disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Ele creu em Cristo e o adorou após receber tremendo milagre. E em Mateus 28:9, nós lemos que após a ressurreição de Jesus, tem aquele encontro de Jesus com as mulheres. Essas mulheres ficaram tão maravilhadas diante do Cristo ressurreto, as mulheres abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Leia lá. E em Mateus 28:17, lemos também que outros discípulos de Jesus adoraram a ele quando o viram ressuscitado. Ele foi adorado também pelos discípulos. Os discípulos também adoraram a Jesus quando da sua ascensão ao céu, conforme Lucas capítulo 24, versículo 52. Quando a gente lê ali o capítulo 1 de Hebreus, a gente vê que os anjos recebem este mandamento: e todos os anjos de Deus o adorem. E no livro de Apocalipse, temos diversos momentos de adoração a Jesus. A gente começa já pelo capítulo 1, quando João, diante daquela visão do Cristo, ele diz o seguinte: quando o vi, é o testemunho de João, ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E ainda em Apocalipse, no capítulo 5, versículos 8 e 9, a gente lê o seguinte: os 24 anciãos e os 4 seres viventes adoraram o Cordeiro ali no céu. E logo a seguir, o que se vê é que toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, tudo que existe, estava ali, tributando honra, louvor, glória, adoração a Jesus Cristo. Portanto, a adoração a Jesus no Novo Testamento é um testemunho claro de que ele é realmente Deus. Os versículos mencionados acabam sendo uma demonstração inequívoca, uma prova cabal. Demonstram que Jesus é adorado. Ali a gente viu em diferentes contextos, confirmando sua identidade como Deus, um ser divino, a segunda pessoa da Trindade. Criador, eterno, onipotente, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração que é dada ao Pai, tudo que é tributado a Deus o Pai, é igualmente, ipsis literis, sem tirar nem pôr, também atribuído a Jesus Cristo, esse unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Um único Deus, então, em 3 pessoas. Portanto, reconhecer Jesus como digno de adoração é afirmar a verdade bíblica de que ele é verdadeiramente Deus,
coigual ao Pai e ao Espírito Santo. Um forte abraço.